Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, estejam em paz. Fecha para mim. Vamos ao nosso texto base, livro do Êxodo, capítulo 20. Nós vamos ler a partir do versículo 4, que diz assim: Não farás para ti imagem de escultura, nem de alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam, e aos que guardam os meus mandamentos. Até aqui, vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo. E oro pedindo que o Senhor venha com o teu poder, que o Senhor venha com a tua graça, que o Senhor venha edificando a tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, irmãos. Veja, essa noite nós vamos estar falando sobre heranças familiares. Esse é um termo muito interessante. Veja, nos últimos anos, aproximadamente aí nos últimos 25 anos, você ouve muito falar na igreja a questão de maldições hereditárias. Não é o caso que nós vamos falar hoje. Eu vou comentar alguma coisa, tal. Por quê? Porque, veja, Cristo se fez maldição no nosso lugar. Então nós entendemos que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas passadas, tudo se fez novo. E o que acontece? Jesus se fez maldição no nosso lugar. Vou dar uma passadinha aqui, mostrar o porquê que nós pensamos isso. Mas veja, o fato de não existirem maldições hereditárias para crentes, e eu de maneira nenhuma quero negar que não existam maldições para descrentes, porque veja, a Bíblia fala que maldito é aquele que deixar de cumprir um preceito da lei. O que coloca toda a humanidade sem Cristo debaixo de maldição. Então eu tenho que saber colocar em gavetas. Agora, como cristão, eu não estou debaixo de uma maldição hereditária, porém, sobre mim está uma pesada herança familiar. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Por quê? Porque o que acontece, aquilo que eu trago como carga da minha família vai influenciar diretamente no meu casamento. O que eu vou falar aqui é voltado para o casamento, porém se aplica a todas as áreas da vida. Se aplica à área econômica, se aplica à área de amizade, se aplica até à minha própria religiosidade. E veja, no caso do casamento, qual que é a principal herança familiar que eu tenho? A principal herança familiar que eu tenho, em geral, é não receber dos meus pais nenhum tipo de influência ou ensino direto bíblico sobre casamento. Simplesmente nós não somos preparados para casar. Esse deveria ser um assunto que quando o jovem, quando o garoto, a garota chegam na adolescente, os pais deveriam gastar um tempo explicando detalhes da vida de casado, explicando dificuldades da vida de casado. Entendeu? As próprias igrejas não fazem um trabalho muito bom em relação a isso. Eu passei por alguns lugares que tinham um bom trabalho na área de casamento para quem ia casar, mas a maior dificuldade dessas igrejas era lidar com famílias que simplesmente não se preocupam. A visão que nós temos de casamento vinda das nossas famílias é simples. Um casal vai morar debaixo do mesmo teto e vai dividir a mesma cama. Porém, a Bíblia me traz uma série de informações importantes. E por que que isso é importante? Veja, o que acontece é o seguinte: Deus, esse texto que nós lemos, Êxodo 20, versículo 4, ele nos ensina o seguinte, que Deus visita a iniquidade dos pais dos filhos.
O que é iniquidade? Iniquidade é pecado não confessado. Iniquidade é uma prática contínua de pecado, sem reconhecer aquilo como pecado e achando que aquilo não vai trazer consequência nenhuma. O maior problema da humanidade é a iniquidade. E aí o que acontece? A iniquidade vai passando de pai para filho, ela vai sendo ensinada. Seja por palavras, seja por práticas, seja por exemplos, seja por uma série de circunstâncias. E como que eu vou aprendendo iniquidades na minha vida? Primeiro, a minha própria família. O centro formador do ser humano é a família. Dentro da minha família, infelizmente, eu aprendo práticas iníquas. E, em geral, o que se ensina nas famílias? Vida sexual antes do casamento, vida promíscua, egoísmo, você cuidar de ser feliz, você não se preocupar com o próximo. Não bastasse isso, eu tenho a segunda carga onde eu aprendo iniquidades. O que é? A área cultural e escolar. Não bastasse uma criança que não recebe uma carga de ensino na sua família, quando ela entra na escola, ela começa a receber toda uma carga de iniquidade. Eu lembro que quando eu cheguei no pré-primário, eu estranhava que os meus amiguinhos, eles queriam ver a roupa íntima das meninas por baixo da saia. Até eles falarem aquilo, eu nunca tinha parado para pensar naquilo. Isso é iniquidade. Porque eu estou querendo ver algo que não me é lícito ver, segundo a palavra de Deus. Ah, mas era uma criança, não importa, é iniquidade. E aonde que aprendi esse padrão? Na escola. Aonde, veja, como é que aquela perguntinha, tem uma visita em casa. E aí chegam para a criança, está na escola? Tá em que ano? Ah, estou no 2º ano. Ah, já tem namoradinho? E isso é um princípio pecaminoso. Porque crianças de 7, 8 anos não tem que ter namoradinho. Criança tem que ser criança. Isso é iniquidade. Eu estou despertando a criança para uma prática a qual ela ainda não tem maturidade para isso. Não bastasse a escola, eu tenho toda uma cultura. Aí você começa a consumir a mídia. Uma mídia anticristã, demoníaca, maligna e manipuladora de opinião. Formadora de caráter. E que quer controlar a sociedade segundo valores anticristãos. Aí você pode falar para mim, nossa, o pastor hoje está muito conspiracionista. Veja, eu não preciso crer em conspiração. O que eu creio é que existe uma mente por trás do sistema. Uma mente que controla o sistema. E essa mente é do diabo. E ela trabalha com valores anticristãos. E uma das ferramentas que essa mente usa é a mídia. E aí a mídia me ensina o quê? Ah, você não precisa casar. Ah, você não precisa ser submisso. Ah, você não precisa dar sua vida por sua esposa. Ah, se não deu certo, separa. Para que você vai casar se você pode ter sexo fácil a cada semana, a cada noite? Isso é demoníaco. Isso é anticristão. Isso é para destruir os valores que a Bíblia nos ensina. Então, os meios culturais são uma outra forma de adquirir iniquidades na minha vida. E veja, complementando, sem querer ser exaustivo, os amigos. Eu lembro bem que quando eu comecei a fumar, primeiro porque eu não tinha cabeça, né? Porque se eu tivesse cabeça eu não teria começado a fumar. Mas um amigo muito próximo meu, nós saímos para andar de bicicleta, paramos numa pracinha, de repente ele tirou um maço de cigarro. Ele me ofereceu 3 vezes, eu falei que não queria. Ele falou, ô alemão, deixa de ser bobo. Pega aí. E aí na 4ª vez eu peguei. E eu fumei o Uno 1000.
Será que foi pouco dinheiro? E estraguei minha saúde. Glória a Deus, em Cristo eu tive força para lutar contra esse vício e me libertar. Entendeu? Iniquidade. Aí os amigos vêm convidar para sair à noite, os amigos vêm convidar para ir para barzinho, os amigos vêm convidar para uma série de coisas. Já vi muito crente que quando começa a ter contato com pessoas seculares, pessoas do mundo, os amigos começam a empurrar ele no relacionamento. Quando ele vai ver, está em pecado. Por quê? Porque uma das formas de aprender iniquidades são os meus amigos. Então, o que acontece? Veja, a ideia, o que é? Que você pare para pensar nesses padrões, olhe para a sua vida, veja tudo aquilo que não está em conformidade com a palavra de Deus e corrija. Veja, primeira herança familiar que eu tenho, essa ninguém tem como mexer, herança físico-genética. O próprio Jesus provavelmente carregava características dos pais. Não sabemos exatamente como ele se parecia. Mas tirando Jesus Cristo, que ele foi concebido através de uma imaculada concepção, todos os demais apóstolos, todos os demais profetas, todos os homens de Deus, eles tinham uma carga genética vinda dos pais. Essa eu tenho como mexer? Não, mas veja, existe uma informação hoje que eu posso, através de bons hábitos de saúde, alterar o efeito da minha carga genética. Inclusive, se você se interessar por isso, existem vídeos na internet do Dr. Lair Ribeiro que nos ensinam como desenvolver um hábito de vida saudável no qual eu consigo alterar aquela característica genética, fazendo com que doenças não se manifestem. Eu creio que, olha, fica a dica, Momento Saúde Patmos, vale a pena você entrar lá e ver. Agora, tirando isso, eu não tenho como mexer. Agora, o que acontece? Veja, todos nós temos uma herança emocional. Essa herança emocional, a nível de estudo, ela pode ser dividida em duas características. Primeiro, o temperamento. Deus, quando nos fez, ele nos fez com um temperamento. Basicamente, a grosso modo, o pessoal fala de 4 temperamentos. O que é? O sanguíneo, o melancólico, o colérico, o fleumático. São diferentes uns dos outros? São. Cada um tem sua característica peculiar. Tem um fala mais, outro fala menos. Um é mais expansivo, outro é mais sorridente, outro é mais calado. Cada um tem seu jeito. Agora, o que eu tenho que entender? Em relação ao meu temperamento, eu tenho que submeter ele à palavra de Deus. Eu não vou aqui entrar em detalhes, porque veja, nós temos algumas reservas em relação à psicologia. Porque muitos não sabem, boa parte da psicologia foi ditada por demônios, por espíritos guias. E muitos desses ensinos são anticristo. Então, uma área que nós temos cuidado. Mas veja, a gente tem que reconhecer que existe diferença de temperamento. O que eu tenho que fazer? Cada um tem o seu temperamento. Por exemplo, eu sou diferente do Rodrigo. Mas nós dois temos a obrigação de submeter o nosso temperamento às verdades da palavra de Deus. Eu não posso dar uma desculpa de desobediência da palavra de Deus por causa do meu temperamento. Isso é uma coisa muito comum. Então, nessa questão, veja, eu não tenho muito o que fazer. O meu papel, o que é? Romanos 12, versículo 1. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai a vossa mente, para que experimentais a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como que eu transformo a minha mente? Através da Bíblia. Então eu pego o meu temperamento, por exemplo, eu falo demais. O que a Bíblia fala? Na multidão de palavras habita a transgressão. Por exemplo, eu sou aquele tipo de pessoa calada que é dissimulado.
A Bíblia também fala que se eu sou alguém dissimulado, eu estou errado. Então, assim, tudo aquilo que o meu temperamento não fecha com a Bíblia, eu tenho que corrigir. Agora, eu tenho uma segunda parte da minha herança emocional. O que acontece? Veja, a minha herança emocional, ela é o resultado de todas as experiências que eu passei na minha vida. Sejam experiências boas, sejam experiências traumáticas. Por exemplo, como meus pais me trataram tem uma influência muito séria no meu padrão emocional. Por exemplo, abrindo um parêntese da palavra, e isso vai ser cada vez mais comum. Nós vivemos uma geração que é emocionalmente débil, emocionalmente fraca, e que não consegue lidar de maneira correta com os problemas e situações da vida. Os antigos, por causa de uma série de circunstâncias, tinham muito mais consistência, tinham muito mais resistência a problemas, muito mais capacidade de reação. Muitos hoje, no primeiro problema, eles desabam. Muitos homens não conseguem liderar suas casas porque simplesmente eles têm um emocional deformado, um emocional débil. Isso é resultado da cultura. Nós vivemos uma cultura anticristã de esvaziamento da figura masculina. Hoje em dia, o cara ser macho, pela cultura, está errado. Pela Bíblia, é bíblico. O cara ser um homem bíblico, um homem pronto a morrer por sua esposa, um homem dedicado para sua família, um camarada que quando vê um problema, ele é o primeiro a arregaçar a manga e ir atrás. A Bíblia mostra exatamente o contrário do que a mídia mostra. Entendeu? Da mesma forma, a mulher. Veja, existe mulher que no primeiro problema da casa, ela bota fogo no lar. Porque, primeiro, ela não tem confiança no seu marido. Segundo, ela não tem confiança nela mesma. E, principalmente, não tem confiança no poder de Deus. E não compreende a soberania de Deus. Gente, todas as circunstâncias, tudo aquilo que acontece, seja no campo pessoal, seja no campo profissional, seja no campo político, seja no campo econômico, está sob absoluto controle de Deus. Deus é o Deus da história, Deus é o Senhor da história. Tudo aquilo que aconteceu com você, tudo aquilo que aconteceu comigo, foram ferramentas as quais Deus construiu quem você é. O que me faz diferente de você, o que me faz diferente da Paula, o que me faz diferente de outras pessoas, foi o lugar onde Deus me plantou, as experiências que Ele proporcionou para mim viver. Tudo aquilo que Ele proporcionou que acontecesse à minha volta, sejam coisas boas ou sejam coisas ruins. Aí você chega e fala, mas pastor, eu tenho uma dificuldade enorme em enxergar Deus em situações ruins. Veja, talvez é a mesma dificuldade que Paulo teve quando foi preso em Jerusalém. Talvez a mesma dificuldade que Paulo teve quando ele passou por 2 naufrágios, quando ele foi apedrejado, quando ele foi fustigado com varas. Será que ele não se perguntou, Deus, por quê? Quando Pedro estava sendo crucificado em Roma, segundo a tradição, e ele pediu para ser crucificado de ponta cabeça, porque ele não se achava digno de ser crucificado como o Senhor. Em algum momento ele não perguntou por quê? Agora eu pergunto, onde o Evangelho é lido hoje, quem é que nós lemos? Pedro e Paulo. Todo o Novo Testamento.
aparece a figura dos dois. Lógico, Paulo vai aparecer depois, no livro de Atos. Mas quando eu falo Evangelho, é o Novo Testamento. Entendeu? Veja, todos os heróis da fé tiveram problemas. Todos os heróis da fé tiveram lutas. O fato de eu ter problema não quer dizer que Deus não está comigo. Veja, uma criança no meio de uma guerra, uma cidade sendo bombardeada, o pavor de uma criança. Realmente a gente pergunta, fala, puxa, onde que Deus está? Mas veja, muitas vezes aquela criança, naquele momento de uma guerra, do pior bombardeio, é quando aquela criança vai ter uma experiência com Cristo. E vai entregar sua vida a Ele. E vai viver por toda a sua existência, servindo ao Senhor. E aquela situação provocada por homens maus, é a situação que Deus vai usar para a salvação daquela alma. Não limite Deus. A Bíblia nos ensina, inclusive Pedro fala isso, que o sofrimento, ele traz quebrantamento ao homem. Eu tenho que lembrar que a condição natural do ser humano é de rebeldia a Deus. A condição natural do ser humano é de desobediência a Deus. A situação natural do ser humano é estar debaixo da ira de Deus. Porém, Deus, graciosamente, escreve o nosso nome no livro da vida, lá na eternidade passada, antes que existisse qualquer coisa. Escreve a nossa vida, ordena todos os fatos, coloca tudo no seu lugar e nos salva. E quando nós partirmos dessa vida para estarmos na eternidade com o Senhor, você vai olhar para trás e vai dar um agradecimento que não pode ser pago. E você vai compreender aonde que estava Deus em cada momento. É que hoje você não tem condição. Entenda uma coisa, em relação a pais, em relação a irmãos, em relação às pessoas. Só existe um padrão 100% correto. É o padrão de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mesmo depois de salvo, eu ainda cometo erros. Por exemplo, essa semana a gente está conversando sobre educação de filhos. Dentro daquilo que eu creio como bíblico, a minha frase, como bíblico, eu creio que eu fui um bom pai, consegui fazer a minha parte. O que não quer dizer que se eu fosse fazer hoje, eu não melhoraria algumas coisas. Mas isso de maneira nenhuma pode servir de culpa, de desestabilidade na minha família, porque algo não correu bem. Porque aí entra o conceito de soberania de Deus. As coisas acontecem porque Deus autoriza. Ou como alguns gostam de dizer, Deus permite. Se algo ruim aconteceu, foi porque Deus autorizou. E de alguma forma aquilo vai culminar na glória do nome dele na sua vida. Agora, se eu olhar para o meu pai, se eu olhar para a minha mãe, se eu olhar para os meus irmãos, se eu olhar para o meu chefe, e querer esperar deles um padrão que é inviável, é impossível de ser alcançado, como é que eu vou fazer? Então, primeira coisa, hoje em dia se fala muito em cura interior. Não gosto desse termo, não acho que é um termo bíblico, entendeu? Mas acho que você, como pessoa, pela luz do Espírito Santo, pela verdade bíblica, você tem que avaliar cada coisa que as pessoas te fizerem e lembrar. Ah, meu pai me batia demais. Se a graça de Deus não fosse sobre sua vida, você iria para o mesmo inferno. Ah, minha mãe fez isso. E você fez o quê?
Todos nós somos imperfeitos. Agora, quando eu tiro a lente e começo a enxergar que o único padrão perfeito é o de Deus, e começo a enxergar que foi Deus que construiu a minha vida, eu começo um processo de restauração emocional. E começo a trazer minhas emoções para as verdades bíblicas. Entendeu? E aí o Espírito Santo, que abriu aquela ferida daquela lembrança, e só Ele pode fazer isso. Ele vem, abre a ferida e a Bíblia fala que Ele cura. Qual é o problema dos ministérios que fazem cura espiritual? Cura interior. É o ser humano abrindo a ferida. E é o ser humano tentando curar. O único que pode mexer numa ferida do passado é Deus. Veja, na igreja existe uma prática, muitas igrejas, do questionário espiritual, de coisas que aconteceram. Essa prática é válida? Eu acho que de certa forma é. Aonde? Quando eu pesquiso a vida religiosa da pessoa. E aí eu posso, através daquele questionário, ou ficha de libertação que o pessoal fala, eu não gosto desse nome, vamos dizer que é um questionário, eu posso identificar a prática espiritual da pessoa, mostrar na Bíblia. Eu posso, de repente, a pessoa tinha uma prática de alcoolismo, de uso de drogas, de vícios, de mau uso do dinheiro. Eu posso ensinar através da Bíblia e acelerar anos de evangelho. Então, um questionário é válido? Se feito de maneira correta? Sim. Mas eu nunca esqueço uma vez que nós demos um questionário para uma pessoa, um jovenzinho. E naquele questionário falava sobre abuso sexual. E aquele jovenzinho tinha sido abusado em sua infância. E aquilo bagunçou a cabeça dele. E fez muito mal para ele. Por quê? Porque não foi o Espírito Santo mexendo. Foram seres humanos querendo fazer o papel do Espírito Santo, mexendo naquilo que estava quieto. Então não saia procurando culpados. Não saia procurando respostas que Deus não está te dando. Em contrapartida, nós conhecemos uma pessoa, uma irmã, uma querida irmã que ela e o irmão eram molestados sexualmente, sistematicamente pelo avô. Você imagina aquela figura que foi separada por Deus para te amar, para te mimar, para brincar com você. Abusar sexualmente de crianças indefesas. Que coisa mais horrível do que isso? Veja, essa irmã tinha tudo para ser revoltada. Mas eu lembro que uma vez num assunto que a gente estava fazendo uma pregação sobre isso, e ela numa boa, chegou para a gente, aquela vez ela estava em visita à nossa casa, chegou para a gente e falou, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, meu avô, ele abusava sexualmente da gente. Mas sabia que o Espírito Santo tratou tudo isso no meu coração, eu não tenho raiva nenhuma do meu avô. E olha, quando o meu avô foi salvo, foi a coisa mais feliz que aconteceu na minha vida. Por que que isso aconteceu? Porque quem mexeu na ferida foi o Espírito Santo. Ninguém ficou bisbilhotando. Por exemplo, nós já vimos casais que foi bisbilhotar em outros namorados, em outros parceiros que houve no passado. Dizendo que ia ter que fazer uma coisa maluca, que era laço de alma, quebra de laço de alma. O que aconteceu? O casal brigou terrivelmente, porque foi mexer no esterco. Entendeu? E o que acontece? Hoje esse casal é separado.
Foi por isso diretamente? Não, mas isso contribuiu para culminar anos mais tarde num divórcio. Porque foi mexer aonde não devia. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Vai mexer no que está quieto. Vai mexer no que está resolvido. Percebem? Muito cuidado com esses movimentos de cura interior. Eu separei aqui algumas coisas importantes, veja. Liberar mágoas, veja, é muito importante o quê? Como é que você resolve? Eu lembro que eu fiz um desses encontros. Mas o encontro que eu fiz era bem bíblico. E na igreja que eu fui salvo, como que eles lidavam com cura interior? Eles pegavam, faziam uma pregação sobre perdão. E faziam uma pregação mais ou menos em cima disso aqui que eu falei aqui, que quem escreveu nossa vida foi Deus. E aí no fim da pregação eles falavam o seguinte, olha, nós vamos colocar uma música, existem intercessores na sala, e você fica quietinho aí no seu lugar. Se Deus te mostrar que você tem que perdoar alguém, que você passou por algum... Agora, se Deus te trouxe alguma lembrança, faz o seguinte, de maneira tranquila, você quietinho aí no seu lugar. Olhe a Deus falando o que dói. Olha a Deus dizendo que por causa da verdade da palavra você quer perdoar. E se você inclusive precisar de ajuda, de uma presença de alguém, levanta a sua mão que o intercessor vai estar do seu lado para orar junto com você. Só isso. Mas quem trazia alguma lembrança? O Espírito Santo. Qual que é o problema dos casais? Os casais ficam removendo no baú do lixo do passado. E esquecem que quem escreveu toda a nossa história foi Deus. E que mesmo que coisas ruins aconteceram, Deus estava lá. Deus é Pai, Jesus Cristo é nosso irmão, nosso Deus, Senhor e Salvador. Ele estava comigo e continua comigo. E eu não sou melhor do que ninguém que pecou contra mim. Talvez eu tenha feito para outras pessoas coisas piores. Então, antes de você ficar crucificando alguém, lembra as pessoas que você magoou no passado. Lembra as pessoas que você tratou mal. E pede perdão a Deus. Fala, Deus, olha, me perdoa, eu fiz isso, foi horrível. Não precisava. Vou te falar uma coisa, quando eu analiso a minha vida, eu vejo que eu fiz muito mais mal para as pessoas do que as pessoas fizeram para mim. E se fosse ter que colocar uma conta, se eu for levar ao pé da letra da palavra, porque eu não sei o coração das outras pessoas, eu só sei o meu. E o meu era desesperadamente corrompido, cheio de pecado, veneno de cobra. Quem sou eu para ficar jogando culpa, inclusive na vida de pessoas que já foram embora? Inclusive na vida de pessoas que eu não tenho contato nenhum. Não é mais fácil, de maneira submissa e alegre, falar, Senhor, eu não compreendo muitas coisas. Eu não entendo exatamente o porquê. Mas uma coisa eu sei. Tu és um Deus bom. Tu és meu Pai. O Senhor proporciona tudo aquilo que eu preciso. E o final da minha história é uma maravilhosa vida eterna com Cristo Jesus, onde não haverá choro, não haverá lágrima, não haverá ranger de dente, nada disso. E se apegue com essas verdades, e avance, conclua o seu passado. E avance para uma nova vida em Cristo, seja no casamento, no trabalho. E esse processo vai se arrastar pela vida inteira. Cada vez que Deus trouxer algo, quando é Ele que traz, Ele trata e resolve. E com essa confiança você avança
de glória em glória, se tornando cada dia mais parecido com Jesus. Imagina Jesus, Criador do universo, foi chamado de mentiroso, foi chamado de charlatão, penduraram ele numa cruz. Teve uma morte horrível, extremamente dolorosa, ele não merecia nada daquilo. E a Bíblia fala que ele não abriu sua boca. Ele tinha todos os motivos para abrir sua boca e falar. Ele tinha todos os motivos para dar uma palavra de ordem. E milhares de anjos vindo do céu e destruir tudo. Mas por amor de sua igreja, por amor dos eleitos, ele escolheu morte, morte de cruz. Para que eu e você tenhamos vida eterna. Esse é o nosso maior exemplo. E na cruz ainda falava, já desidratado, cheio de dor: Senhor, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Tá, vamos falar um pouquinho de maldições hereditárias, estão faladas hoje. Vamos abrir livro do profeta Ezequiel. Capítulo 18. Ezequiel vai ficar após Salmos, após Jeremias, após Isaías. Ezequiel 28. Não, 18, perdão. Versículo 1. Diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que pensais vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direis essa parábola em Israel. Qual que era o caso aqui? O povo estava no exílio, e aí aqueles que estavam no exílio diziam o seguinte: os nossos pais pecaram, comeram uvas verdes. E a consequência veio sobre nós. Nós não somos culpados disso. Essa geração não é culpada disso. Então eles queriam justificar o fato daquela geração ter sido levada para o exílio com os pecados dos seus antepassados. Aí Deus levanta o profeta e fala: olha, vocês nunca mais vão usar esse ditado. Qual que era o ditado? Os pais comeram uvas verdes e os filhos ficaram com a boca amarrada. Por quê? Porque os filhos estavam querendo dar uma desculpa para os seus pecados. Veja, as consequências dos antepassados recaem sobre nós? Sim. A gente percebe na Bíblia que as nações, elas recebem um juízo ligado às pessoas, aqueles que estavam em liderança. Tudo aquilo que é feito numa nação traz consequências, sejam boas ou sejam ruins. Por exemplo, se você pegar a nação inglesa, uma vez eles fizeram um estudo, eles pegaram a genealogia de um grande homem de Deus, os descendentes, e pegaram os descendentes de um terrível bandido da mesma época. E quando eles analisavam as duas árvores genealógicas, em uma delas, por exemplo, na do grande homem de Deus, tinha pessoas más? Tinha. Mas a grande maioria deles eram juízes, professores, pastores, advogados, pessoas de bem. Por quê? Porque as verdades bíblicas plantadas por aquele homem na sua descendência frutificaram. E deu uma semente boa. Em contrapartida, na descendência do bandido,
Havia pessoas boas? Sim. Havia pessoas vitoriosas? Sim. Mas o número de pessoas com vícios, com vidas destruídas, com coisas erradas era notório. Por quê? Porque a falta de verdades bíblicas e da prática dessas verdades bíblicas na vida daquele homem ímpio trouxe aquela consequência para a sua descendência. Simples assim. Lembra que o alfabeto do cristão é obedecer. Esse é o alfabeto do cristão. Então, quando eu pego uma família obediente, uma pessoa que teme a Deus, ele está lançando sementes de verdades bíblicas que vão germinar e vão produzir muito mais coisas boas do que ruins. Lembra que Provérbios fala? Ensina o teu filho no caminho, para quando ele for grande, não se desvie dele. Essa passagem não está falando de salvação, essa passagem está falando de um caminho de virtude, um caminho de coisas certas. Porque, infelizmente, está cheio de filho de crente piedoso que vai passar a eternidade no inferno. Essa é uma verdade que você precisa lidar. Entendeu? No cemitério está cheio de Lucas, de Mateus, de Pedros, mortos pelo tráfico. Por quê? Porque não plantaram, não colheram as sementes de verdades bíblicas semeadas na vida deles. Entendeu? Mas vamos continuar o texto de Ezequiel. Tomar um gole d'água. Versículo 4. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai. Assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e praticando juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com roupa, não dando o seu dinheiro à usura e não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos e procedendo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor seu Deus. O que Deus está falando? O que eu acabei de dizer. Cada um responde pelo seu pecado. Esse homem plantou as verdades bíblicas na sua vida. Esse homem praticou as virtudes bíblicas. O que ele colheu? Consequências bíblicas. Viveu por aquilo que foi plantado. O que Deus está querendo dizer? Olha, o homem sendo bom, o homem sendo correto, obedecendo a minha palavra, esse vai viver, esse vai ter uma vida piedosa. Agora, olha como o texto continua. Versículo 10, olha que bacana. Diretamente ligado a maldições hereditárias, que o pessoal fala por aí, que a gente entende que não é uma verdade bíblica. Porque olha o que o texto vai falar, versículo 10. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes, e contaminar a mulher do seu próximo, oprimir ao pobre e necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, e levantar os seus olhos para os ídolos, e cometer abominação, e emprestar com usura, e receber demais, porventura viverá? É Deus perguntando, e ele mesmo responde, não viverá. Todas essas abominações ele fez, certamente morrerá, e o seu sangue será sobre ele. Olha que interessante, o homem foi justo, o homem foi virtuoso, o homem cumpriu todos os princípios de Deus, viveu. Mas ele teve um filho, esse filho foi exatamente o oposto.
colheu a consequência. Aí você pergunta, mas Senhor, como mudar isso? Olha que interessante, esse texto é muito rico. Versículo 14. E eis que também, se ele gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os, não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, e não levantar os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher do seu próximo, e não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar, der o seu pão ao faminto, e cobrir ao nu com roupa, desviar do pobre a sua mão, não receber usura e juros, cumprir os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade do seu pai, certamente viverá. O que ele está dizendo aqui? O filho nasceu de um pai iníquo. E aí o que acontece? Ele olhou a vida do pai, comparou com a Bíblia e falou, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou fazer aquele outro, porque é pecado. Ao contrário, eu vou cumprir essa verdade bíblica, vou cumprir aquela verdade bíblica, vou cumprir a outra verdade bíblica. O que Deus fala vai ser abençoado. Esse texto, ele quebra teologicamente qualquer tentativa de dizer que existe maldição hereditária. Quando eu ajunto isso com o texto de Gálatas, que fala que Jesus se fez maldição no nosso lugar, eu quebro de vez. Para de pensar nisso. Tem crente que fala, nossa, deve ter uma maldição na minha família. Aí você pergunta, por quê? Ah, porque eu não tenho dinheiro. Aí você vai ver a prática do crente e você descobre, realmente tem. Sabe o quê? É o cartão de crédito, é o shopping center, é o gasto sem remédio, é fazer coisa indevida com o dinheiro. Pastor, tem uma maldição hereditária de divórcio na minha família. Ah, é? Por isso que você trata a sua mulher dessa maneira? Por isso que você peca contra o seu casamento praticando coisas erradas? O que eu quero fazer? Quero tirar uma culpa que é minha, totalmente minha, baseada naquilo que eu tenho que fazer e quero que transferir isso para os meus antepassados. Vou dizer para você, na Bíblia está cheio de filhos, de homens de Deus, que não deram em nada. Por exemplo, os filhos do profeta, do sacerdote Eli. Eli era um homem que temia a Deus. Tinha seus defeitos? Tinha. Mas os seus filhos, Rofini e Fiéias, eram execráveis. Por exemplo, Arão. Arão era um homem que temia a Deus? Sim, foi usado inclusive como profeta. No caso de Moisés. Os seus filhos ofereceram fogo estranho e foram fulminados. Alguns intérpretes entendem que aquele fogo estranho foi o seguinte, parece que eles entraram no tabernáculo embriagados. Não sabemos exatamente, é uma suposição. Mas algo indigno eles fizeram. Por exemplo, o rei Davi, homem segundo o coração de Deus. A maioria dos filhos foi tranqueira. Um pior do que o outro. Agora, em contrapartida, você pega homens com uma herança horrível. Por exemplo, um dos heróis da fé, Jefté. Jefté era filho de uma prostituta. Jefté foi mandado embora da casa dos seus irmãos para não receber herança. E Jefté foi um grande juiz de Israel, um grande herói da fé. Ele está no rol dos heróis da fé de Hebreus 11. O próprio Davi. Davi era colocado em segundo plano pela sua família. Davi era desacreditado. Davi era tratado como um João ninguém. Davi tinha tudo para ser alguém, sabe, um bandidinho. E Davi foi um grande homem de Deus. Jonatas, filho de Saul.
Tinha tudo para dar errado. E deu tudo certo. E são inúmeros os exemplos. Tem mais gente nessa lista. Seu pai fez coisa errada, fez. O que você tem que fazer? O que o texto de Ezequiel fala. Analise o que seu pai e o que seu avô fez de errado. Se você tem algum padrão daquele na sua vida, se arrependa. Confesse seu pecado a Deus. Comece a andar em novidade de vida que você vai colher os frutos corretos. Não importa o que seu pai fez, não importa o que sua mãe fez, eles foram seus pais. O seu papel é honrá-los. Se eles estão em vida, sempre que eles abrirem a boca para falar algo, o seu papel é ouvir o que eles estão dizendo e avaliar. Tanto pode ser como eles vão falar algo que vai ser bênção para a sua vida, como pode acontecer que eles vão falar algo que não vai servir. Você não é obrigado a obedecer aquilo que não fecha com a palavra, mas dar honra é ouvir. Dar honra é não deixar faltar recurso financeiro. Você não vai deixar seu pai na miséria, você não vai deixar sua mãe na miséria, você não vai deixar seus pais padecerem. Muitos têm o pai que às vezes tem problema com alcoolismo. Às vezes você está mexendo no seu carro, está com defeito. De repente Deus usa o seu pai alcoólatra para falar, olha filho, tinha um amigo meu que tinha um defeito no carro assim. Por que você não faz tal coisa que pode dar certo? Aí você para, ouve, pergunta para o seu mecânico fala, não, isso aí está certo, o que o seu pai falou é o defeito, vai lá conserta o carro. Entendeu? Quem deu? O pai bêbado. Porque existe uma linha de autoridade. Tem que ter respeito, não pode ficar expondo. Quando os pais fazem coisas erradas, você pode chegar e falar, olha, meus pais erraram, mas acertaram um monte de coisa, fizeram um monte de coisa boa. Eu devo muito aos meus pais. Entendeu? As pessoas às vezes esquecem disso, porque nós somos ensinados a olhar nossos pais, primeiro, como ultrapassados. Segundo, como a ignorantada que não sabe nada. Quem sabe é o especialista. Que a televisão colocou. Aí eu pergunto, quem é que diz que ele é especialista? Você conhece a vida daquele suposto especialista? Será que a vida dele funciona tão bem? Por exemplo, hoje em dia se idolatra certas figuras que eram execráveis. Por exemplo, Karl Marx. Karl Marx não foi capaz nem de criar sua filha. Quem criou a filha de Karl Marx foi Engels, seu amigo. Nunca trabalhou. Por exemplo, você pega Che Guevara, que está nas camisetas de muito jovem. Veja, mulheres foram violadas nas campanhas militares em Cuba. Homossexuais foram mortos de maneira cruel. Por esse suposto herói, mas ele é um especialista. Percebe? Especialista é Deus, especialista é a Bíblia, especialista é essa verdade. Todo mundo tem telhado de vidro. Esses modelos que você vê aí fora na televisão, vai ver como é que é a vida deles. Nossa, aquele cara é inteligente, 19º casamento, nenhum deu certo. Abandonou 7 mulheres. Seus filhos nem conhecem ele. É um estranho, e aquele camarada é tido como um modelo de sabedoria. Percebe? Cuidado com isso. Agora, seu pai, sua mãe estavam ali do seu lado. Ali você conhece tanto os defeitos como as virtudes. Fizeram coisas erradas, o que você faz? Perdoa, não repete o erro e começa você ser bênção para sua família. E começa você a plantar sementes bíblicas de verdade na sua família. Que com certeza seu filho, seu neto, seu bisneto vão praticar aquelas verdades e vão colher aquilo. Porque se eu pratico uma verdade da palavra, ela se cumpre na minha vida.
Se não se cumpriu, é que tem alguma coisa errada na minha interpretação. Percebe? Eu estou interpretando errado a Bíblia. Talvez o que eu penso que aquela passagem diz como verdade, não é. Estou pensando algo completamente errado. Está vindo uma passagem, por exemplo, o pessoal normalmente fala, a letra mata, mas o espírito vivifica. O que o pessoal quer dizer? Que não é bom ficar estudando muito a Bíblia. Não é isso que a passagem está falando. A letra é a lei. O espírito é o espírito vivificante que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos traz um novo nascimento e nos capacita a crer em Cristo e andar em novidade de vida. É isso que está dizendo. E esse mesmo Espírito escreveu uma Bíblia que é para ser estudada e praticada de maneira correta. Por isso, meu irmão, resumindo, você tem heranças familiares? Sim. São muitas? São. Você pode ter até uma herança religiosa? Pode. Muitos de nós não nascemos em um lar cristão. Tivemos que rever a nossa fé. E quando Cristo nos salvou, tudo mudou. E até hoje tem sido mudados os conceitos. Mas veja, o fato de eu ter uma herança familiar enorme, primeiro, não justifica eu dizer que existe maldição hereditária, que a gente sabe que não existe, e não justifica de forma alguma eu não praticar as verdades bíblicas. As heranças são feitas para ser avaliadas. As histórias de família são feitas para ser avaliadas, colocadas em relação à verdade. Pesquise a história da sua família. Saiba o que aconteceu. Transmita a história da sua família para os seus descendentes, mas sempre faça isso, colocando a verdade bíblica, mostrando para onde é o caminho. Eu, por exemplo, os meus descendentes, eu posso falar, olha, eu era uma tranqueira. Eu era um miserável pecador, alcançado pela graça de Deus, porém, assim que Deus me alcançou, minha vida foi profundamente transformada. E eu posso dizer para você, meu filho, eu posso dizer para você, meu neto, eu posso dizer para você, meu bisneto, vale a pena servir a Deus, vale a pena praticar a sua palavra. Tem coisas que hoje, meu filho, meu neto, meu bisneto, você não conhece. Mas eu, seu avô, conheço. E estou te transmitindo essa verdade espiritual para que você ouse obedecer a palavra de Deus e plantar as sementes corretas. Para que coisas boas venham sobre você e sobre os seus descendentes. Olha bem no olho do voo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e mostre através da sua vida o que é servir a Deus. Tente viver da melhor forma possível como alguém que serve a Deus. E por que eu falo isso? Êxodo 20, versículo 4 e 5. Eu sou Deus zeloso, que visito a milhares que me obedecem. Milhares que me servem. O que Deus está querendo fazer? Olha, eu visito aqueles que são iníquos. Mas o meu caráter é abençoador para aqueles que me obedecem. E mostre para quem está à sua volta que cada história nossa foi escrita por Deus para produzir quem nós somos. Sem isso, nós não seríamos os mesmos. Deus é bom, Deus é Pai, Deus é soberano. Ele sabe tudo o que eu preciso para o meu bem-estar. Como eu sempre falo, quem crê, confia. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por essa palavra. Eu oro em nome de Jesus, te agradecendo e oro pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos mostrando dia após dia as áreas da nossa vida que precisam ser transformadas pelo poder da Tua palavra. Sê conosco,
capacita a tua igreja e transforma os teus filhos. Em nome de Jesus, amém.